DDP, o podcast. Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Então, hoje nós somos convidados para preparar um material para conversar um pouquinho com vocês sobre um tema muito importante, que impacta muitas famílias e o ambiente escolar também. E bom, esse espaço foi pensado para vocês, pais, responsáveis, professores ou demais profissionais de educação que convivem com crianças e buscam informações confiáveis. O assunto que a gente vai falar hoje é sobre transtorno do desenvolvimento intelectual, mais conhecido também como TDI. Vamos conversar com base em informações éticas, científicas e com muita sensibilidade. O nosso objetivo aqui vai ser contribuir para uma conscientização, para um acolhimento e para uma orientação também. Tá, então, pra gente começar, é interessante a gente trazer uma das perguntas mais comuns, que é o que é exatamente o TDI, né? Então, o TDI, ele é uma condição do desenvolvimento, ou seja, ele vai estar presente desde a infância e acompanha o indivíduo ao longo da vida. O TDI, ele vai se caracterizar por dois diferentes tipos de déficit, que são os principais. O primeiro deles seriam déficits intelectuais, então eles vão envolver habilidades como raciocínio, resolução de problemas, aprendizado escolar ou compreensão de conceitos. O segundo tipo de déficit são aqueles déficits no funcionamento que é adaptativo, que é como a pessoa lida com as demandas no dia a dia dela, com a parte da comunicação, o autocuidado, a socialização e a tomada de decisões. Para que o diagnóstico seja feito, segundo o DSM-5, que para quem não sabe é um manual de transtornos mentais, é necessário que esses déficits estejam presentes antes dos 18 anos e que realmente causem dificuldades significativas no cotidiano da criança. Também vai ser importante pontuar aqui que o TDI ele tem níveis diferentes dependendo do grau de apoio que a pessoa vai precisar. Então, a gente vai ter um TDI leve, que vai se classificar de um QI de 50 a 70, e a pessoa vai poder aprender a ler, escrever, matemática básica, mas talvez ela vai precisar de um apoio na vida adulta. Já o TDI moderado vai ter um QI de 35 e 49 e vai exigir ajuda nas atividades diárias, mas ainda vai poder aprender algumas habilidades sociais e acadêmicas simples. Nós temos também dois outros níveis que eles são um pouco mais complexos assim, né? Quando o TDI ele é classificado como grave, normalmente essas pessoas vão ter um QI entre 20 e 34 e elas vão necessitar de um suporte intenso e elas vão ter também maior dificuldade de comunicação e de aprendizado. E quando o TDI é classificado como profundo, o QI ele é abaixo de 20 e ele vai precisar de um apoio contínuo em todas as atividades da vida diária da pessoa. Para a gente ilustrar isso de fato, a gente tem um bom exemplo no filme Forrest Gump, com um personagem que ele apresenta um TDI leve e o filme ele mostra ele com as suas limitações, mas também construindo uma vida cheia de conquistas e aprendizados, o que reforça a importância da gente incluir e ter um olhar sensível para esse transtorno. Tá, então agora que a gente entendeu o que é o TDI propriamente, vem a pergunta: como que é possível a gente perceber os sinais, né? O que os pais, os responsáveis ou até mesmo os professores, eles podem notar no dia a dia? E o mais importante para isso é observar se há sinais persistentes, não apenas uma dificuldade pontual. Por exemplo, dá para ver se existem atrasos na fala, no raciocínio ou na aprendizagem, dificuldade para entender instruções que funcionam com a maioria das crianças que têm a mesma idade. A gente também pode perceber algumas dificuldades no dia a dia dessas crianças. Coisas muito simples também, como se vestir, escovar os dentes, organizar os materiais escolares. Também tem alguns problemas em compreender regras sociais, em manter amizades ou também interagir em forma adequada em determinados lugares. Em alguns casos, a criança pode reagir com comportamentos difíceis, como choro, resistência, frustração ou até o isolamento. Muitas vezes isso é resultado da dificuldade em acompanhar o ritmo das atividades. E vai ser importante frisar para os responsáveis que, se esses sinais forem frequentes, é importante que eles sejam observados com calma, que sejam anotados as situações concretas, como o que aconteceu, quando, em qual contexto, e depois passar essas informações para um profissional da saúde, para a escola, para que a gente possa fazer uma avaliação com essa criança.
Para complementar a nossa fala, a gente vai convidar a nossa amiga Bianca. E a Bianca, ela vai trazer um pouquinho do papel dos adultos nesse contexto, né? Como eles podem agir, no que eles podem ajudar ali as crianças que possuem o TDI. Bianca, é com você agora, amiga. O papel dos adultos, então, é criar um ambiente de estímulo e apoio. Com rotina, acompanhamento especializado e paciência, é possível ajudar a criança a desenvolver melhor as habilidades, tendo assim maior autonomia. Por exemplo, ensinar habilidades básicas, como fazer amigos, se alimentar, se vestir, tomar banho, ou também incentivar a ajudar nas tarefas diárias, como guardar os próprios brinquedos, arrumar a cama, esse tipo de coisa, já ajuda muito e melhora no desenvolvimento dela. Um método também que ajuda muito crianças com transtorno do desenvolvimento intelectual é o método leitura fácil, que basicamente é repassar as informações, dizer as informações de um jeito mais claro, direto e visual, de forma que seja mais fácil da criança compreender o que está sendo dito. Então, usar frases curtas, falar uma frase por vez, utilizar de símbolos e imagens para ajudar na atenção visual, tudo isso colabora para o entendimento da criança. Então, né, gente, a gente sabe que receber um diagnóstico pode ser um momento delicado, tanto para a família quanto para a escola também, né? Por isso, a forma como a gente reage e acolhe é fundamental. E um bom começo para isso é ouvir antes de julgar. Conversar com a família quando possível, até com a própria criança, entender quais são as dificuldades e também os pontos fortes. E outra coisa que a gente deve prestar muita atenção é na nossa linguagem. A gente sempre tem que optar por usar termos respeitosos, como crianças com deficiência intelectual, e evitar ficar usando expressões antigas ou termos pejorativos. Valorizar o que a criança consegue fazer, incentivar os pequenos progressos e oferecer oportunidades reais de sucesso vão fazer com que isso fortaleça a autoestima da criança e o vínculo com o aprendizado. É bom lembrar também que o trabalho em rede vai fazer muita diferença na vida dessa criança. A família, a escola, os profissionais que estão ajudando ela precisam fazer uma ação multiprofissional, atuar juntos, para que as decisões elas sejam mais acertadas e que o apoio seja mais efetivo na vida dessa criança. Gente, eu acho que para encerrar, dá pra gente falar sobre alguns mitos comuns sobre o TDI, né? Sim, Sayra, eu acho que o primeiro mito mais comum é achar que o TDI é culpa dos pais. O que é totalmente falso. O TDI ele pode ter diversas causas, como genéticas, biológicas ou até ambientais. E a culpa não vai levar a lugar nenhum, porque o que realmente importa vai ser a busca do apoio e a informação. Outro mito que a gente tem também é que crianças com TDI não conseguem aprender nada. O que também vai ser mentira, porque elas conseguem aprender sim. Elas só vão precisar de estratégias mais adaptadas, paciência e repetição dos exercícios. Então, os profissionais, eles têm que estar capacitados para dar o suporte certo e desenvolver a autonomia dessa criança, né? E se alguém que tá ouvindo a gente pensa, acho que conheço uma criança com esses sinais, o que a gente faz a partir daí, né? Bom, o primeiro passo nesse caso é buscar ajuda profissional. Se você está pensando isso, eu acho que é importante você procurar os serviços públicos de saúde, direcionados à saúde mental infantil, alguns centros de reabilitação ou algum profissional especializado nessa área, como psicólogos, fonos, neuros ou até psiquiatra infantil. Bom, e assim chegamos ao fim do nosso episódio. Nós esperamos de verdade que esse conteúdo tenha sido útil e interessante para vocês que estão nos ouvindo. E esse material, além de tudo, foi desenvolvido como parte de uma disciplina Psicopatologia da Infância e da Juventude, orientada pela professora Thaís. Em toda a nossa fala, a gente se baseou em fontes confiáveis, como o DSM-5, para conseguir trazer informações técnicas em uma linguagem simples e acessível. E lembre-se, informar é o primeiro passo para incluir. E lembrar que acolher essa criança é um caminho para transformar a vida dela. Então, muito obrigado por ouvir a gente e até o próximo episódio. Tchau! Ninguém quer falar tchau comigo? Tchau! Tchau!